10 ações fundamentais para conseguir estudar com alta concentração. A última delas é a mais importante. Número 1. Estude por blocos de não mais que 2 horas e faça pequenas pausas ao se sentir esgotado. Pessoal, não é interessante que você passe muitas horas, 3, 4, 5, 6 horas estudando a mesma disciplina. Você próprio vai notar que a partir de certo tempo que você está estudando uma mesma disciplina, você sente aquela sensação de esgotamento, de, assim, não aguento mais português. Então, nesse momento, é interessante que você, o quê? Troque de matéria. E aí entra a nossa dica número 2, intercale matérias que não tem nada a ver, como direito e exatas, português e contabilidade e outros exemplos. Também algo percebido de forma empírica, né, por mim e por diversas outras pessoas, que quando você tem aquela sensação de esgotamento em português, se você pega para estudar exatas, por exemplo, a sensação que você tem é que você tem um novo gás, justamente porque são matérias muito diferentes que trabalham tipos de raciocínios diferentes e te demandam de formas diferentes. Por isso, quando você troca uma matéria por outra nada a ver, você acaba conseguindo ter um gás para estudar um pouco a mais. A ação número 3 é que você estude a matéria que você tem mais dificuldade na primeira sessão de estudo do dia e as matérias que são mais tranquilas para você quando você estiver mais cansado. A primeira sessão de estudo do dia, ela é o melhor horário que você tem em termos de concentração, em termos de absorção de conteúdo. Então, é muito interessante que você estude as matérias que são mais puxadas para você, as matérias que são mais difíceis para você. Você tem uma dificuldade grande em TI, você vai deixar para estudar ela na última hora de estudo do dia, depois que você já estudou 5, 6, 7 horas, que você está cansado, não vai ser produtivo. A ação número 4 é a seguinte: isole-se no momento de estudo, de preferência utilize protetor auricular para estudar em silêncio. Muita gente tem a ilusão de que barulho não me atrapalha. Eu posso estudar com barulho, eu posso estudar com a televisão ligada, eu posso estudar com gente conversando. Só que isso é uma ilusão, pessoal. A gente não é multitarefa, a gente só consegue fazer bem, com concentração, com foco, uma única tarefa. Então, eu, por exemplo, a partir do momento que eu comecei a utilizar protetor auricular, daqueles que você usa para trabalhar em obra, para estudar, minha concentração se tornou outra. Realmente, hoje, eu não conseguiria estudar para concurso sem utilizar desse artifício de ter silêncio absoluto, que isso te ajuda demais no foco, muito mesmo. A ação número 5 é que você monitore o seu ritmo e deixa a sugestão aqui do app aprovado. É importante que você monitore seu ritmo, por quê? Para que você não tenha desempenho oscilante em termos de número de horas. Você sete ali uma faixa de tempo que você vai querer estudar por semana em termos de horas líquidas e você fique próximo dessa faixa. A sexta ação, também muito importante, é ative o seu estudo. E aí você vai utilizar diversas estratégias para tornar o seu estudo mais ativo. Uma das coisas que mais mina a concentração é você fazer aquele estudo super passivo, de assistir videoaula, de ler o PDFzinho ali, e aí você vai para o mundo da lua, né? Porque naturalmente você não está afim de decorar a lei da falência, você vai para o mundo da lua. Então, se você não tiver algo te demandando efetivamente, como, por exemplo, fazendo uma revisão ativa, utilizando o Anki, resolvendo questões, até durante o próprio estudo, você interagindo com o material, grifando, fazendo um esquema, colocando uma observação, é muito fácil de você se perder nos seus pensamentos. Então, você tem que buscar o tempo todo ativar o seu estudo. A sétima ação, mantenha algum exercício físico na rotina. Claro, se é concurseiro, agora não é o momento de você virar bodybuilder, né? Pelo amor de Deus. Mas quando eu digo manter algum exercício físico, é assim, algo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, apenas para você ter aquele momento para extravasar energia, e já está mais que comprovado que exercício físico potencializa a concentração e rendimento nos estudos. A oitava ação, uma que pouca gente fala, mas que é muito interessante e que me ajudou muito. Tenha um hobby. Tenha um hobby, claro. Novamente aqui, meu exemplo, eu gostava de tocar violão,
né? No momento que eu estou estudando para concurso, não é a hora de eu virar o Jimi Hendrix, né? Pelo amor de Deus, não é para virar o Jimi Hendrix. Mas o que é você ter um hobby? É você ter uma atividade que não te demanda intelectualmente e não é trabalho. Então, quando você está ali, você parou para tocar seu violão, ou para jogar sua partidazinha de videogame, ou para assistir seu jogo de futebol, ou para fazer qualquer coisa que você goste, é um tempo ali que areja a sua mente, né? Porque naquele momento ali, você está tocando violão, você não está pensando em outra coisa, né? Então, por isso, o hobby é algo muito interessante que você tenha pequenos hobbies para aliviar seus pensamentos, e isso te ajuda na concentração nos estudos. E se você for olhar para o exercício físico e para o hobby, seria muito interessante que você fizesse o quê? Praticasse esporte, né? Porque o esporte é a junção de exercício físico com hobby. Muito interessante. Nona ação, tenha cuidado extremo com o seu sono. O sono é a matéria-prima para o seu aprendizado, como a farinha do trigo é matéria-prima para o pão. Então, aquela ideia de vou dormir menos para estudar mais é a maior furada que você pode fazer na sua vida. Você tem que ter uma preocupação extrema com o sono, ter um sono restaurador. Por quê? Quando eu disse lá na terceira dica, estude as matérias mais difíceis para você na primeira sessão de estudo, se você não teve um sono restaurador, a sua primeira sessão de estudo já vai ser uma desgraça. E as outras vão ser piores ainda. Então, importantíssimo. O sono é importantíssimo. E a última ação, pessoal, siga um método de estudos realmente eficaz para ter confiança no processo. A coisa que mais mina desempenho e que mais mina concentração é aquela pessoa que está a todo tempo duvidando se ela está estudando certo, se ela está no caminho certo, se era para ela estar fazendo o que ela está fazendo naquele momento. Então, se você, no próprio momento do estudo, você está a todo tempo se questionando se você está fazendo certo, é óbvio que isso vai minar a sua concentração e vai atrapalhar demais o seu desempenho, o seu foco, seu rendimento de forma geral. Tá certo? Espero ter te ajudado nesse vídeo. Deixa aqui o seu comentário. E tamo junto. Valeu!